Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que que é a hold, se compensa fazer a hold, qual que é a finalidade dessa estruturação toda. Obviamente, como é um vídeo mais elucidativo para fins de YouTube e redes sociais, eu não vou esgotar em falar todo o tema, mas pincelar alguns principais tópicos que eu vejo de dúvidas e também alguns questionamentos que os meus clientes me trazem nas consultas. Então, eu vou trazer esses tópicos aqui, sem prejuízo de vocês, caso tenham algum tipo de dúvida, qualquer coisa nesse sentido e queiram questionar, ah, de deixar aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em holding, patrimonial, mista, seja lá o que for, ela não compensa? Então eu vou falar uma análise, né, detalhada para esses fins, para falar um pouco das vantagens de se fazer aqui no Brasil. Holding. A holding é basicamente uma estrutura que a gente incorporou num modelo lá brasileiro aqui, né? Ela existe com formato próprio lá fora, lá nos Estados Unidos, por aí vai, utilizado muito em fins de planejamento patrimonial e acessório. E aqui a gente basicamente utiliza muito da estrutura empresarial, né? Seja sociedade limitada, seja a sociedade anônima. Então, ela é criada para centralizar os bens e participações de pessoas físicas e jurídicas. Ela é basicamente você colocar assim, tipo, todos os seus bens dentro de uma caixinha e geralmente dentro de uma caixinha dentro do capital social. Muitas vezes, dependendo da estrutura, geralmente é isso que a gente fala de holding, porque que to hold é segurar. Então, a finalidade dela é organizar e proteger o patrimônio familiar. Ela facilita a transferência de bens entre as gerações. E muitas vezes ela oferece vantagens tributárias significativas. Muitas vezes as pessoas vêm procurar um escritório de planejamento patrimonial justamente por conta dessa questão de otimização fiscal e tributária. Até porque, se a gente for parar para imaginar, aqui no Brasil é o que a gente chama de carnaval tributário. Então, cada hora tem uma coisa diferente, vira e mexe, às vezes, tem tópicos relacionados à reforma tributária que sim, que assusta um pouco, mas, pelo menos aí já adiantando um pouco aqui da minha tese, tem muitos casos que adianta sim fazer a questão da holding, e muitas vezes não é nem só pelo ponto de vista tributário, propriamente dito, mas de organização do patrimônio da família, tá bom? Então, essa unidade de holding, ela é um dos instrumentos jurídicos mais sofisticados, porque ela combina aspectos de sucessão, societário, tributário, contratual. Então, ela mescla múltiplas áreas do direito para proporcionar uma governança familiar e continuidade dos negócios. E por que que eu estou falando esses termos? Muitas vezes, quando eu vejo pessoas procurando para fazer uma holding ou não, elas acham que é um Big Mac. E o que que eu chamo de um Big Mac? É uma coisa que você vai lá, você vai no McDonald's, aí você fala assim, olha, eu quero um Big Mac. Big Mac não tem muita escolha. No máximo que você vai fazer, olha, quero com alface, eu quero, sei lá, sem carne. Sim, tem gente que faz isso. Ah, eu quero sim isso. Mas se tiver ficar colocando outras coisas adicionais, não tem um pouco o sentido da coisa. Daqui já é um produto fechado. Cada hambúrguer do McDonald's, não é nem por ser McDonald's, mas cada produto deles, ele já tem algo formatado. E assim, fazer por fazer a holding é muito perigoso. Então, óbvio que eu quero vender para vocês, porque eu sou advogada especializada nessa área. Só que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quando vocês forem fazer qualquer tipo de planejamento, tem que tirar esse raciocínio de Big Mac e pensar assim, beleza, qual que é a minha situação familiar? Qual que é o meu propósito com isso? Qual que é o patrimônio envolvido? Porque dependendo de quais forem as suas respostas a essas perguntas, a resposta pode ser uma holding, a resposta pode ser uma doação pura e simples, para fim de aproveitamento fiscal, por aí vai, como também a resposta pode ser um planejamento patrimonial internacional, tá bom? Falar de holding, a gente tem o que a gente chama de holding pura, que ela administra as participações em outras empresas e o foco dela é o controle societário. A gente tem a holding familiar, que é voltada à sucessão, proteção patrimonial e governança familiar, ou seja, ela protege o legado entre gerações, e a mista. Então, ela administra e exerce atividade operacional, como no exemplo de locação de imóveis próprios.
Geralmente, quando a gente faz uma estrutura mais robusta de planejamento patrimonial acessório, não é só uma empresa que você faz. Então, você pode ter uma holding de administração direta dos bens, depois outra holding com cada um dos membros, ou uma holding própria com os membros, e a gente faz essa divisão, que é uma holding de participações e uma outra holding mais operacional, é esse o termo, porque é uma forma de você, inclusive, de, quando tiver uma execução, qualquer coisa nesse sentido, você evita que o problema de uma pessoa vá de uma maneira reflexa e quase que automática, ou sem maiores travas, atingir as outras pessoas. Então, você separa para que você evite enfim, as capivaras, enfim, às vezes tem uma pessoa que é um empresário de um outro ramo, por aí vai que chega lá no imóvel da família. Então, acaba que muitas vezes você monta essas estruturas e tem sim um grau de sofisticação para trazer uma dose de proteção de blindagem patrimonial. Não que essa blindagem ela seja 100%, que não tenha brechas, mas assim, hoje é um dos instrumentos jurídicos mais seguros, tá bom? Os principais benefícios a essas estruturas. Você evita o inventário judicial, tá? Por quê? Quando você já pega, já faz a sucessão em vida, ou seja, não é sempre, mas quando você já faz a sucessão em vida, então tem um patriarca ou matriarca que está com, sei lá, 75 anos, 74. Aí ele já vem e fala assim, putz, já vou passar isso aqui para os meus filhos, para os meus netos. Você já consegue anteceder toda essa movimentação, ou seja, você não espera ele morrer para ficar aquelas brigas homéricas de novela. Geralmente quem tem muito patrimônio se planeja antes, tá bom? E aí já coloca um ou mais sucessores, já vira e fala assim, olha, a regra do jogo é essa, a transição vai ser XPTO. E aí muitas vezes faz essas estruturas e associa com essas estruturas um planejamento que envolve um uso fruto das cotas. Então, o que vai passar não é o percentualzinho de cada bem individualizado, aquela coisa horrenda dentro do inventário. Pelo contrário, o que vai ser vinculado são as cotas sociais, que muitas vezes você já transfere em vida e às vezes até de uma maneira mais escalonada para você diminuir, mitigar ou até zerar o imposto de ITCMD, né? Então você reduz o tempo e os custos, quando se for de maneira mais planejada. E com isso, você pode utilizar de estratégias que podem, inclusive, garantir a privacidade na transmissão patrimonial. Então, imagina que às vezes você utiliza uma estrutura de uma sociedade anônima, aí essa transferência de ações ela se dá entre lá, então, se na hora que você vai puxar, às vezes não vai achar assim, de uma maneira tão fácil os outros herdeiros, não vai ficar tão claras as regras para os outros, né? Que às vezes é importante ter esse sigilo para os outros, para os credores, enfim. Às vezes é mais difícil você pegar e achar as inter-relações, e por aí vai. Então, quando a gente fala em inventário, tem casos que vai para o inventário, porque só fez a estrutura para fins de blindagem, mas não pensou na sucessão em si. Mas se estiver pensando numa sucessão que envolve uma sucessão com usufruto, tá, 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 sim, evita o inventário. E qual que é o ponto que é de suma importância eu destacar aqui, tá? Com a reforma tributária, algumas ferramentas de planejamento que elas são muito comuns hoje em dia, como a questão de você integralizar pelo valor contábil, não de mercado. Então, imagina assim, se o pai comprou imóvel a 300 mil em 1990, chutei aqui, tá? Se ele fosse, tipo, se ele morrer hoje, provavelmente o fisco não vai querer sobre os 300 mil. Ele vai questionar o valor de mercado, que é a realidade, tá? Então, quando você pega e você antecipa valor contábil e você já coloca isso na sociedade, você já definiu que, pelo menos, se acontecer alguma coisa, a tributação, a tendência é que ela seja menor. Isso considerando algumas normas de alguns estados. E aqui eu vou dar destaque para São Paulo, que hoje é um dos estados que mais tem esse tipo de planejamento. Então, quando a gente fala em evitar o inventário, a gente está falando de estratégias é, que não só para fins de evitar, mas para fins de, caso aconteça uma eventualidade, você tem uma redução da carga tributária, tá bom? Então, a gente evita inventário,
A gente tem uma proteção patrimonial, já que você tem uma blindagem contra riscos empresariais e conjugais. Então, imagina assim que às vezes uma pessoa está casada com outra num determinado regime. Então, quando você já construiu essas estruturas previamente, você já pré-estabelece quais são as regras do jogo. Então, tipo, de não comunicação dos bens com o cônjuge ou com a esposa, por aí vai. E também uma proteção contra credores. Então, assim, a execução trabalhista, para até chegar no sócio, ela segue um caminho, ou os herdeiros, né, ela segue um caminho que ele é mais complexo. Ele não é automático, como muitas vezes, né? E você tem essa diminuição de carga tributária, aproveitando de certas estratégias. Quando a gente fala, principalmente no planejamento mais robusto, não necessariamente a holding, tá? Então, aproveitando o valor contábil, você pensando quais atividades vão ser melhor para fins de oferimento da renda. Então, tudo você faz um estudo comparativo. E quando a gente fala de governança familiar, é porque além da holding, você pode ter outros instrumentos associados, como acordo de sócios. Então, você estabelece regras claras desde já para a gestão dos bens. Então, quando a gente fala em evitar inventário, não é necessariamente o inventário, sei lá, o extrajudicial, mas é que você inventa aquele conflito horroroso e fica se prolongando anos na justiça. Por quê? Porque você já colocou regras prévias. Então, você já fala quem é que vai ter a cadeira de CEO, quem é que vai administrar, quem é que vai pagar a conta, se a matriarca, caso ela sobreviva, até quando ela vai receber os rendimentos, se um determinado herdeiro que não tem nada a ver com o negócio, como é que a gente faz para, tipo, ou tirar ele, ou a gente colocar ele com uma participação com outra ordem de preferência, ou uma participação que ele não tenha direito a voto. Então, você acaba pensando, tipo, se alguém quiser vender parte do imóvel, não tem que ficar entrando com discussões bizarras. Você vira e fala assim: olha, minha participação vale X e eu quero vender essa participação. Você coloca opções de compra, de venda, enfim, para os outros herdeiros fazerem. E se não quiser, qualquer coisa, tipo, passou um prazo, passou as regras que estão lá, aí vende para terceiros sob determinadas condições. Então, assim, você já pré-estabelece isso. E aí, como a gente faz para avaliar se a holding ela é ou não para o cliente, se ela é ou não para você que está assistindo aí? Então, a gente faz uma primeira análise, que é o patrimônio envolvido, porque assim, não adianta nada eu querer fazer uma holding para imóvel de Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes o discurso que se tem na internet é de que a holding é para todo mundo, como a holding é maravilhosa, como a holding é tipo. Sendo que, tipo, a holding, querendo ou não, ela só faz sentido se eu tô falando de riscos associados. Seja um risco de, tipo, em face ao patrimônio uma família grande, ou uma família com muitos conflitos, uma família que, tipo, tem no mínimo eu contabilizando todo o acervo, né? Mínimo 3 milhões de patrimônio, ou 5, seja de patrimônio imobilizado ou não. Então, seja imóvel, avião ou outros tipos de bens, inclusive recursos financeiros, tá? Porque se você vira e fala assim, olha, menos de 3 milhões, 5 milhões, não compensa, pelo menos ao meu ver. Às vezes compensa já fazer a cessão em vida e muitas vezes, quando você for notar, às vezes tem leis estaduais que têm, inclusive, isenções por faixa de ano de quando você adquiriu esse imóvel. Então, se você adquiriu, sei lá, em 1960, você quer vender hoje, tipo, quem adquiriu ainda está vivo, você consegue muitas vezes fazer uma cessão, tipo, sem um ICMD relevante, entendeu? Por conta dessas isenções estaduais, como também ocorre aqui em São Paulo, tá? Quanto também a holding ela é para você? Quando eventualmente tem filhos, herdeiros, quer evitar essa confusão toda, então, tipo, tem a nora que quer pegar, eventualmente, tipo, às vezes você tem um determinado X de dinheiro, é quando você vê, você fala assim, putz, ainda que vai ficar, tipo, ok, todo imposto é caro, então você fugir sempre do imposto. Mas às vezes seu pai tá prestes a morrer, ou ele tá com uma doença substancial, e quando você colocar na ponta do lápis, o que você tem que colocar é o seguinte, o que que eu pago menos? E mesmo com o advogado, muitas vezes, quando você coloca na ponta do lápis, você vira e fala assim, gente, a reforma, o intuito muitas vezes é que haja uma padronização, pelo menos a partir de 8%, a depender do estado. Aqui em São Paulo ainda está 4%, né? Porque ainda não está em vigor certas disposições. Aí dá para aproveitar o valor contábil. é, Enfim, ou mesmo quando você vai ver, tipo, pegou, morreu, e aí você, além dos custos de imposto, você ainda vai ter que pagar os emolumentos, que muitas vezes eles variam conforme o valor dos bens. Então, muitas vezes fica caro por conta disso, tá?
e mais as custas de advogado. Então, e assim, imagina a custa de um advogado que é por hora, até tem um preço tabelado OAB e tal, mas assim, mas imagina, tipo, você pagar advogado porque vocês não viram antes, é quando vai ver, fica litigando uma questão que poderia ter sido resolvido com mais calma, né? Ela também é para você, se você necessita algum tipo de blindagem contra ações trabalhistas, assim, de novo, não é que você está fugindo de obrigações, mas que você coloca certos entraves, é como se você colocasse caixinhas na frente, escudos, e nisso protege contra a falência, eventualmente divórcios que possam comprometer o patrimônio, e por aí vai. Se você muitas vezes precisa de um planejamento tributário que faça mais sentido. Então, não é como se você estivesse fazendo uma elisão, são planejamentos legítimos. Pensa comigo, muitas vezes a renda de aluguel na pessoa física ela é tipo mais cara que a pessoa física, mesmo pós-reforma. Com a pós-reforma vai ter alíquotas diferenciadas, né? Mas em muitos casos faz mais sentido você manter o imóvel na PJ do que na pessoa física. Então, assim, tudo você vai avaliar caso a caso. São os modelos aqui de a gente estruturar isso. Existem múltiplas técnicas que você pode fazer isso. E é como eu falei, imagina como se cada CNPJ, cada sociedade, ela fosse uma caixinha. Então, para você conseguir internalizar para fins de valor que você quer, principalmente a partir do valor contábil, você utiliza uma sociedade limitada. Então, muitas vezes você vai utilizar de uma sociedade limitada. E aí, em alguns momentos, ela pode vir a se transformar numa SA, ou você pode ter em cima uma estrutura de SA, e lá em cima na SA que você faz as sessões de cotas, aliás, de ações, né? Mas pode ter planejamento que tenha só uma sociedade e vai ficar como limitada para sempre. Ou em alguns casos, caso você queira um pouco mais de sigilo nessas transferências de cotas, barrações, se transforma essa sociedade limitada depois de integralizar em SA, tá bom? E aí, assim, qual é o comparativo delas? Eu, particularmente, prefiro muito mais SA. Só que se eu fosse fazer integralização de imóveis, eu faria no mínimo essa estratégia que é limitada, transforma em SA, ou fazer uma limitada em cima a dona ou as donas em SA, tá? Mas um comparativo, em termos de governança, a limitada ela é mais simples. Só que pela simplicidade, muitas vezes ela se baseia nas regras da sociedade anônima. A sociedade anônima ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é aquelas que você tem títulos negociados em bolsa, como ações, debêntures, por aí vai. Só que geralmente as empresas familiares mais robustas, elas têm uma estrutura de SA fechada. Então aqui você pode ter um conselho de administração, pode ser uma série de coisas. Então, quando eu pego e eu penso em termos de governança, por ela ter uma estrutura mais robusta, eu tenho mais possibilidades. Então, imagina eu ter um conselho de administração é, por profissionais especializados, se a tua família tem um acervo de bens maior, às vezes faz sentido, muito sentido. Muito, 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 muito. E muitas vezes, em termos de responsabilização, a SA ela é legal porque, assim, é, até você chegar nos acionistas, é mais dificultoso. As participações e transferências estão todas no livro. Só que qual é o ponto que pega muitas pessoas? É o grau de formalização que na SA ela é maior, então ela exige uma formalização à parte, que não é só em fim de junta comercial, e o custo de manutenção é maior. A limitada, a responsabilidade é limitada pelas cotas. Mas como você tem o nome das pessoas participando de uma maneira mais ativa lá no documento, se colocar qualquer base de dados, é mais fácil para as pessoas acharem ali os bens. Então acaba que tipo, você perde uma certa maleabilidade, um certo sigilo. E por aproveitar certas regras da SA, a limitada você coloca uma aplicação supletiva. Então você pega e tem que fazer uma cama de gato, tem que fazer um bem bolado para que você tenha certas estruturas que são mais típicas de SA, como é o caso das ações preferenciais, que você consegue colocar cotas preferenciais, mas você tem que fazer uma adaptação considerando o regramento da SA, tá bom? Geralmente as pessoas utilizam mais o regramento de uma limitada, sem prejuízo de pensar em outras estratégias, seja separando o operacional de participações, seja eventualmente começar com uma limitada e depois transformar numa SA. Geralmente, por que que as pessoas ficam mais na limitada? Pela simplicidade de governança, pela simplicidade de explicação e por questões tributárias também. Você consegue, enfim, tipo, seja é, aproveitar do regime do simples, aproveitar do regime do lucro presumido,
E geralmente a sociedade anônima, o faturamento, você tem que, para aproveitar o lucro, o, o regime de lucro presumido, pode ser só até 78 milhões, tá? Mas enfim, aí é uma escolha, vai depender de cada planejamento, se é uma estrutura, se são duas estruturas, se são mais estruturas. Você pode ter, que nem eu te falei, a operacional, aí pode ser só ela, ou você pode ter a operacional e a de participações, e aqui é de participações. Pode ter toda a família aqui envolvida, ou cada membro da família ter as suas participações, para não ter dor de cabeça depois com o rolo dos outros. Também é uma possibilidade. São os principais impactos aqui da reforma tributária, tá? A gente tem os dividendos e há uma discussão de tributação dos dividendos, o que pode ter, que são os lucros, né? Isso ainda não está certo. A gente acha que não vai passar, pelo menos não dessa forma. Não faz tanto sentido, tá bom? Mas a princípio isenção. E TCMD? Hoje o máximo geralmente é 8%, mas após a reforma a tendência é que possa ir até 16%. Então, um aumento expressivo no custo de doações, principalmente essas de maiores valores. O ITBI, hoje ele é isento para integralizações. Detalhe, você só paga o ITBI se a atividade social ela for preponderantemente imobiliária, tá? Eu acho que tem até algum slide disso aqui. Não, não tem. Mas se for uma atividade preponderantemente imobiliária, ou seja, não é sempre que tem o ITBI. Quais são essas atividades preponderantemente, essas atividades imobiliárias? Vamos por partes. Atividade imobiliária, aluguel, principalmente esses que têm uma periodicidade maior, e compra e venda, tá bom? Mas outras atividades, então, por exemplo, às vezes você tem uma administração de alguma outra coisa, às vezes tem uma atividade de consultoria ali no meio, às vezes você tem o aluguel do espaço para realização de eventos, ou mesmo aluguéis de curta temporada. Então, são questões que, quando você for ver, elas podem requerer a isenção do ITBI, sem prejuízo de primeiro fazer a integralização. E aí depois, porque imagina assim, muitas vezes as famílias têm um monte de imóvel e não sabem o que fazer com esse imóvel. Então, se vocês não têm nem atividade nisso, coloca um KNAI mais tranquilo para passar nesse primeiro momento e depois faz uma alteração do contrato social de acordo com o que a família for vir a decidir sobre a destinação desses imóveis. É uma possibilidade também. Qual que é o ponto aqui sobre tributação que eu acho que tipo, tem que ficar muito claro para todo mundo? Fazer holding e fazer a manutenção dessa holding não é brincadeira, porque assim, constituir é beleza, só que depois tem uma série de repercussões, e não só jurídicas, mas repercussões contábeis. Então, a depender da atividade que você quer, você pode ter reflexos no sentido de, beleza, esse ativo meu, ele tá no estoque, ou ele é um ativo, ou seja, se ele tá no estoque, ele é algo que ele tem fluxo. Ele está numa conta do balanço que é algo que é tipo um aluguel, por exemplo. Mas se é compra e venda, aí às vezes a conta é diferente. Então, assim, você tem que entender se a depender de como você faz essa contabilização no balanço, isso vai ter reflexos para as atividades que você quer. Então, sempre conversa com o contador para deixar a contabilização certinha, que vai diferenciar muito se você quiser uma compra e venda ou se você quiser só a recepção dos aluguéis, tá bom? Porque nisso pode ter tributos ou não distintos, principalmente para fins de IR, tá? Então, em alguns casos, a compra e venda se justifica numa holding, para você vender os seus imóveis, mas em outros, se a contabilização está diversa, às vezes não vai fazer sentido. Então, consulte um contador, para que você não tenha repercussões tributárias, depois, eventualmente, tenha que tirar esse imóvel da hold e cindir para vender na pessoa física, por exemplo, tá? E aqui a gente tem uma discussão sobre IVA, né? Que aí vai juntar a questão do IBS, do CBS, e a princípio não tem tantas repercussões, que é o imposto de consumo, né? Não vai ter tantas discussões para fins de holding.
mas é sempre bom ficar acompanhando, porque de fato, com esses impactos de reforma tributária, tem especialistas na área de planejamento patrimonial que vão falar assim, olha, dá para ficar fazendo holding, só que assim, aqui vai exigir mais cuidado ainda, porque assim, antes já tinha muitos problemas com contadores, ou outras pessoas se arriscavam a fazer holdings por valores simbólicos, né, querendo vender como se fosse um grande Big Mac, e aqui nem eu falei, você tem que fazer um estudo familiar, um genograma, uma anamnese, uma entrevista mesmo, para identificar. Só que o pessoal às vezes vai fazendo por um preço, tipo, tabelado e esquece outras repercussões e estudos sobre o que pode vir a ser feito ou não. Então, tem advogados que estão sugerindo fazer um planejamento patrimonial internacional. Eu acho interessante essa saída? Eu acho, porque você tem discussões, instrumentos que aqui no Brasil não existem, mas existem lá fora. Quais países, muitas vezes, eles são bons para você pensar num planejamento? Uruguai, Ilhas Britânicas, às vezes Luxemburgo, tá? Países como os Estados Unidos, geralmente, eles são muito bons para você fazer para captação de investimento. Então, quando você é uma startup, uma empresa de tecnologia, enfim, outra coisa. Mas, para fim de planejamento patrimonial, está sendo muito comum as pessoas utilizarem aqui estrutura de Uruguai e Paraguai, tá? E, eventualmente, estruturas das Ilhas Virgens Britânicas e Luxemburgo. Outros países são interessantes também, é, só cuidado, porque muitas vezes eles estão na lista de países de paraísos fiscais. Então, quando você vai ver com uma instituição bancária, tal, às vezes o pessoal vai querer tipo, um monte de documento, vai querer um nível de rigor muito maior. E assim, se você faz as estruturas em outros países, se você é o tipo de pessoa que está pensando muito assim, que aproveita mais o simples, vai ter países que tipo, você vai aproveitar muito mais o lucro real, que eu acho legal, tá? Ele é bom, só que ele é um tipo de tributação que, por mais que ele possa ser um pouquinho mais pesado em certos termos, ele é bom quando você já tem toda uma contabilização, você tem todo um controle. Só que muitas vezes as pessoas utilizam lá fora, um pouco por questões de tributação, que aí tem que analisar caso a caso o que faz mais sentido com você, e também o que faz mais sentido com o tempo que você tem disponível. Por exemplo, fazer no Uruguai é ótimo, mas você tem que mudar do domicílio fiscal. É impossível? Não, mas é um negócio quando você vai ver, no mínimo são 6 meses, tem que ficar mandando documentação, tem que ter um despachante apropriado, tal. E assim, o legal é que você não vai ter, tipo, certas tributações de rendimentos durante um tempo. Mas assim, querendo ou não, você vai ter que estar, tipo, gastar com prestadores locais, os advogados locais, uma série de coisas para te manter em ordem, tá? Que estruturas muitas vezes esses países têm que a gente não tem? Enquanto a gente pega, faz toda essa parafernália de montar uma empresa e montar outra, aí coloca a seção de cotas de ações com usufruto, aí aqui, se você faz um usufruto, você consegue pagar um imposto que ele é diferido para fins de transmissão. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, não necessariamente em outros estados, mas aqui em São Paulo você paga 2 terços, e depois quando morre você paga aquele 1 terço pendente, e a depender do valor do imóvel, quando você vai colocar na ponta do lápis, aí você até consegue isenção por causa desse diferimento, entendeu? É, E nisso, tipo, quando você vai olhar com um pouco mais de calma, lá fora, você tem estruturas de joint tenancy, que é tipo uma conta bancária conjunta, que é quando você já tem, tipo, o imóvel em condomínio, quando um morre já vai automaticamente para o outro, sem imposto, ou você tem as estruturas de trust. Os trusts, eles são estruturas que você tem uma pessoa que cuida, ele é responsável ele é um agente fiduciário. E aí, nisso, você tem a pessoa que aporta o bem lá, que ele é um instituidor, e você tem a pessoa os beneficiários. Então, tipo, quando o instituidor morrer, os bens passarão automaticamente para esses beneficiários dentro dessa estrutura de trust. Realmente, eu gosto muito da estrutura de trust. Qual que é o ponto? Tem pessoas que às vezes não têm uma maturidade de ter uma estrutura tão robusta de governança como essa. Às vezes os custos não se justificam e assim, são estruturas que você tem que começar a pensar a partir de tipo, quando você tiver realmente mais de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de patrimônio. Caso contrário, às vezes não compensa tanto, entendeu? Assim, e quando eu digo não compensa tanto, por causa de barreiras de idioma, por causa de barreiras que você tem que, tipo,
ter a mente que assim, beleza, você não vai pagar o Estado brasileiro, mas você vai ter que pagar assessor de fora, que às vezes é caro, vai ter que pagar, que é o caso de quando você tem uma empresa em Luxemburgo, tipo pelo menos 3 vezes maior o custo deles do que o custo tipo, de quem mantém aqui, entendeu? Contabilidade também vai ter que ser para uma pessoa especializada, porque são regras de contabilidade distintas da brasileira. Mas quem tem dinheiro não deixa aqui no Brasil. Ainda mais com as diversas mudanças que o pessoal quer colocar. Quem é rico, rico mesmo, vai ter fundos exclusivos, vai ter trust, vai ter, tipo, joint tenants, vai ter qualquer outra coisa, e não necessariamente estruturas só no Brasil. O que acontece? Quem tem dinheiro, quando você vai ver, não é só uma parte uma operacional e uma de participações. São estruturas com, tipo, 3, 4, 5 camadas até chegar na trust. Então, são estruturas com um grau de complexidade maior. E é por isso que a gente fala que assim, tem que investigar caso a caso para ver o que faz mais ou menos sentido. Tem que ver residência fiscal, tem que ver onde que está a situação dos bens, se eles já estão regularizados, e por aí vai. E, inclusive, ver o que faz mais ou menos sentido para fim de planejamento patrimonial. Porque, às vezes, você pode aproveitar isenções estaduais e, às vezes, compensa já colocar na hold. Óbvio, a gente nunca vai indicar uma holding para, tipo, colocar um imóvel de Minha Casa Minha Vida. Mas, assim, são questões que vocês têm que ter em mente para já depois colocar na ponta do lápis e aí você comparar. Qual que é o grande pulo do gato aqui para fingir fiscais? Muitas vezes você colocar na hold compensa porque você não tem aqueles custos de cartório, que é justamente o que onera muito é o custo de cartório e é a base de cálculo que muitas vezes é a base do valor de mercado. Então, isso que encarece o inventário. E também o que encarece o inventário são as disputas que não foram resolvidas anteriormente. Então, quando você já pega, você tem um acordo amarrando tudo, a chance, e você fazendo algo justo dentro da lei, a chance de dar errado depois, ela é muito menor. Então, por isso que você não tem a questão de custos de inventário, ou pelo menos você mitiga esses custos. Em conclusão, é que compensa fazer estruturas no Brasil, sem prejuízo eventualmente de depois ou em paralelo associar com estruturas internacionais, é o que eu sempre digo para os meus clientes. E assim, você associando com estrutura de direito internacional, você tem que saber que muitas vezes vai envolver você alterar seu domicílio fiscal, você fazer outras movimentações que elas não são tão óbvias assim, além de você pegar e constituir uma empresa, são movimentações que elas demandam tempo e estratégia apropriada para não te onerar mais, tá? Então, é vantajoso sim, sem prejuízo você fazer um estudo de caso e fazer algo mais de maneira ordeira, organizada. O momento de agir, defendo eu, é antes da concretização de várias dessas reformas que já estão em vias de acontecer ou que estão em fase de discussão, que é agora que se aproveita boas das estratégias mais tradicionais que ainda dá para ser feitas. E você também tem uma abordagem personalizada. Então, assim, tipo, porque estrutural deve atender o patrimônio, os riscos e os objetivos da família, considerando inclusive os riscos associados. E aí, você precisando de algum auxílio, pode me chamar, tá? Para estruturar sua holding com mais segurança e eficiência tributária, ou mesmo pensar em toda a estrutura de planejamento e ver se no teu caso compensa mais ficar só no Brasil ou pensar em alguma coisa mais mirabolante lá fora. E é isso, eu vou deixar os meus contatos aqui no vídeo. Qualquer coisa pode chamar, tá bom? Ah, e assim, sempre tenha em mente que cada caso é um caso, cada estado tem a sua forma de organização. Eventualmente, posso fazer vídeos específicos sobre alguns dos principais estados referentes a planejamento patrimonial e acessório. E assim, muitíssimo obrigada e a gente se vê logo mais. E não se esquece, ativa o sininho aqui para ver mais novidades do canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou, pode chamar em caso de dúvida e não deixa de curtir e compartilhar o vídeo com quem precisa dessa informação. Muitíssimo obrigada.